Aí. Olá, amigos do Giramundos.com. Hoje eu vou bater um papo com um ex-jogador de futebol. Ele atualmente trabalha como técnico. Para mim, ele foi um dos melhores meio-campistas que o futebol mundial já viu. Paulo César Carpegiani. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar dando essa entrevista ao pessoal do Giramundos. Primeira pergunta: quem é Paulo César Carpegiani fora dos gramados? Bom dia, uma satisfação toda especial poder participar das tuas entrevistas, é muito orgulho. Eu me considero uma pessoa simples, de ideia mais simples ainda. Tive o privilégio de pertencer ao mundo do futebol, uma casualidade que aconteceu na minha vida profissional. Não estava planejado? Não estava planejado. Jogava futebol, apaixonado de futebol de salão, tinha pavor de futebol de campo. Como eu tinha que fazer vestibular em Porto Alegre, apareceu a oportunidade, fui indicado, fiz um teste, passei, e aí começou a minha vida profissional. Vestibular eu fiz, até hoje trancado a minha matrícula na faculdade. Sua faculdade foi o mundo da bola? Mundo da bola, mas eu passei, ia fazer vestibular de engenharia, fiz administração, está no segundo período até hoje. Ah, que bacana. E qual foi o primeiro clube que você jogou como profissional, futebol de campo? Eu joguei em 2 clubes como profissional. Eu joguei no Esporte Clube Internacional, onde eu comecei, isso foi em 69, 70, e fiquei até 77, março de 77, quando tive a transferência para o Flamengo. Para o Flamengo. E joguei na seleção brasileira. Foram os 3 clubes. 3 clubes da Seleção. E o Inter, comparado com o Flamengo, ele marcou mais a sua carreira como jogador? Até pelos títulos? Foram distintas, né? Porque o Internacional eu tive títulos, ao longo da minha carreira, aliás, eu perdi só 77, título campeão de campeonato estadual. O único título que eu perdi, o restante Internacional e Flamengo, sempre fui campeão estaduais. Fui várias vezes campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro pelo Internacional, fui bicampeão. Eu fui campeão brasileiro também pelo Flamengo. Mas foram distintos. Eu iniciei minha carreira, praticava um futebol extremamente competitivo, internacional, marcou época do futebol brasileiro. E depois eu cheguei no Flamengo numa condição que o Flamengo também não era um time vencedor, um time com muita tradição. Mas tive a sorte e o privilégio de pertencer a uma era muito marcante no futebol brasileiro. Como jogador fui tricampeão estadual, fui campeão brasileiro. Então, uma época marcante. E depois, como treinador, ele sim tinha uma marcante ainda. A carreira durou quanto tempo como jogador? Eu sou do tipo meio antigo ainda, né? Tá. Tipo que a preparação física é muito exigente, principalmente na parte da musculação. Então, eu tive problemas físicos. Então, eu joguei 13 anos. 13 anos? 13 anos como profissional. Nesse período, uma curiosidade. O jogador mais habilidoso que jogou com você ou que você viu jogar? No período jogador? Bom, eu tive vários, Falcão. Mas para mim eu acho que o Zico foi a exceção. Para mim, numa mão, eu considero o Zico um dos 5 principais jogadores do futebol de todas as épocas. A sua inteligência, capacidade, organização. Pensamento rápido. Pensamento rápido, é o craque, aquele que antevia jogar, antes de receber já sabia o que fazia. E para mim o craque tem essa definição, o Zico é especial. Esta semana a mídia esportiva comentou bastante sobre o título que o Flamengo ganhou do Mundial Interclubes em 1981. Como eu nasci em 83, eu não estava vivo naquela época. Qual foi a importância daquele título para você como técnico? Você estava começando? Eu fui inquindado, eu tive uma passagem na minha transição de jogador para treinador, foi uma casualidade, que eu era auxiliar do Dino Sani. O Coutinho estava trabalhando nos Estados Unidos, no Dino Sani, e houve um problema com o Dino e o Duche da Branco, então presidente do Flamengo, me convidou. E eu aceitei. Meus 4 primeiros jogos eu empatei os 4 primeiros jogos. Primeiro a Libertadores, foi contra o Olímpia, o primeiro jogo do Maracanã, 1. Os outros 3 empatei, eu acho que eu não dou para isso. E ao natural foi indo, isso foi em abril, maio. E no final do ano nós tivemos aquelas conquistas todas, do estadual, da Libertadores, Campeonato Mundial.
embalou, foi contra o Botafogo, eu recordo bem, um jogo de 6-0, que foi o time, aquele considerado ideal, que hoje figura nos livros, o maior time da história do Flamengo. Acho dificilmente terá um time, o Flamengo terá um time daquela marca, daquela estilo, com a qualidade dos jogadores. Tu lembra da escalação? O goleiro? Raul. Aliás, eu quando assumi desse time que eu vou citar agora, tinha 5, 6 modificações que eu acabei fazendo ao longo dos 6, 7 meses de 81, para chegar nesse jogo com o Botafogo. Era Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adilho, Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse foi que você considera hoje, quer dizer, o melhor time que o Flamengo já teve? Não tenho sombra de dúvida. Eu acho que dificilmente na história do Flamengo vai ser constituído um time tão marcante como esse. Altamente técnico, em cada posição tinha um excepcional jogador, não era bom não, um excepcional jogador, inteligente. Então nós tínhamos um time brilhante que marcou época na história do Flamengo, do futebol mundial, e hoje é decantado como um dos grandes times, comparado aos grandes times, até com o Barcelona, com o Santos, etc. A posse de bola, uma habilidade individual de Zico, Júnior. Impressionante, todos, Leandro, Adilho, Lico. Impressionante. Eu tive a sorte de reunir esse grupo, formar esse time, e foi brilhante em todos os campeonatos de futebol. Eu vi alguns VTs dos jogos do Mundial, principalmente o jogo de 3-0 com o Liverpool, eles jogavam com harmonia, né? Cada um sabia onde estava cada jogador, trocava muitas vezes sem ver, o Zico deu 3 passes, se eu não me engano, na final. Exatamente, eles tinham uma qualidade, além de tudo eles tinham uma inteligência, e você para formar um grande time, você tem que contar com esse tipo, com essa qualidade, que é a inteligência do jogador, né? A responsabilidade. E esses jogadores também tinham isso, tinham esse acréscimo. E isso que tornou esse time totalmente diferente, não somente do time do Flamengo, mas do próprio futebol brasileiro. E na história do Mundial, nunca houve um score numa final com uma vantagem tão fácil como nós tivemos contra o Foi 3-0. 3-0. Que foi o clube brasileiro que ganhou depois do de Santos, que o Santos havia ganhado o Mundial em 62 e 63. Depois o único time brasileiro que ganhou uma vitória foi o Flamengo, depois de tantos anos. Né? Exatamente. Bastante tempo atrás, foi 81. A Libertadores, na minha opinião, naquele tempo era um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Pelo simples fato de que o campeão e o vice pertenciam à mesma chave, jogava com o campeão e vice de outra chave. Então tinha os grandes times realmente se cruzavam e classificavam um só. Hoje não, hoje você começa, só fica no final, aí pelas semifinais, finais, é que fica realmente o enfrentamento das grandes equipes. Uma pergunta interessante sobre a atualidade: o Carpegiani jogador se adaptaria ao futebol de hoje em dia, com essa marcação? Você que era o meio campista, né? E hoje a marcação é mais em cima, mais acirrada, no mesmo lance tem 2, 3 jogadores marcando. Não tem a menor sombra de dúvida, porque a minha qualidade também é essa. Sim. Hoje eu sou um treinador exigente na parte que eu não deixo o adversário jogar, procuro as minhas equipes tentar pressionar o adversário para ter a posse de bola e poder jogar. Então a cópia do time que você dirige é da própria pessoa. Então eu me considero modestamente, eu assim, não poderia me julgar, mas eu acho que uma qualidade eu tinha, que gostava de pressionar o adversário, não deixar o adversário de posse de bola e eu jogar. Se o adversário conseguisse fazer o mesmo, tudo bem. Então eu me considerava e me considero, ao longo da minha carreira, sempre o tipo de jogador competitivo. Não tenho a menor sombra de dúvida que hoje jogaria facilmente. Com certeza. Bom, pessoal, a gente vai encerrar o primeiro bloco dessa entrevista e a gente já volta com o Paulo Sérgio Carpegiani.